E, lógico, quando se fala de cerveja e quando se fala de insumos cervejeiros, quando se fala de cerveja puro malte, que é muito falada hoje em dia, né? Certo? Isso vem muito da escola alemã e da lei de pureza alemã, né? Que é chamada Reinheitsgebot, né? Certo? É um nome assim um pouquinho difícil da gente pronunciar, né? Mas o nome em alemão é Reinheitsgebot, né? Quer dizer, lei de pureza. Como é que surgiu, né? Essa lei de pureza que ela perdura até hoje, né? E ela é bastante cultuada, não só na Alemanha, mas no mundo inteiro. E geralmente, né? Muitas cervejarias pegam carona na lei de pureza e imprimem lá no seu rótulo, né? Cerveja baseada na lei de pureza alemã. Mas o que é a lei de pureza? Certo? Tenho certeza que muita gente não sabe, né? Então, isso ocorreu em 1516, ou seja, praticamente há 500 anos, né? Mais de 500 anos, um pouco mais de 500 anos, na Alemanha, no sul da Alemanha, na Baviera, região muito famosa até hoje pelas cervejas mais leves, né? As cervejas Lager, certo? Que foram desenvolvidas nessa região, principalmente a cerveja mais consumida no mundo, que é a cerveja Pilsen, né? Que é lá da cidade de Pilsen, inclusive, o nome da cidade, na República Tcheca, em 1840, né? Certo? Surgiu a cerveja Pilsen, mas eu estou falando da lei de pureza, certo? Como é que surgiu a lei de pureza lá em 1516, dia 23 de abril, especificamente falando, né, a data, 23 de abril de 1516. Então lá nós tínhamos o Duque Guilherme IV da Baviera, e nessa época se produzia muita cerveja, como sempre se produziu, né, na região da Baviera, na Alemanha inteira, enfim, né, correto, na Europa como um todo, né? Então nós temos muitos países ali que têm uma cultura muito forte, né? Inglaterra, Bélgica, né? Que fica mais ao norte, a própria Holanda, a Alemanha, a Áustria, o Sul, a República Tcheca, né? Certo? Então são tudo países que têm uma cultura muito forte cervejeira. Inclusive a República Tcheca é o país que mais consome de forma per capita, né, cerveja no mundo, em torno de, se não me engano, se não me falha a memória, 134 litros per capita, o que é muita coisa, né? Correto? Mas a lei de pureza surgiu naquela região, certo? Que era uma região que sempre teve uma cultura muito forte, né, com relação à cerveja, e naquela época se misturava muita coisa na cerveja, né? Certo? Então se misturavam todo tipo de coisa, né, para dar um sabor melhor à cerveja. Mas o que, digamos, acelerou essa questão da lei de pureza foi, a gente pode dizer que tem uma relação comercial aí no meio também, né? Quer dizer, nada surge por acaso nessas coisas. É que na época se utilizava muito o grão, além do grão de cevada, se utilizava muito o trigo para se fazer cerveja. Se utiliza até hoje. Né? O trigo é bastante utilizado hoje ainda, né? Principalmente na região norte da Alemanha e na Bélgica, ele é muito usado, o trigo sempre foi, certo? Mas a lei de pureza trouxe o quê? Uma regulamentação justamente porque estava faltando trigo para fazer o pão. Vocês olhem só como é que é nessa questão de cerveja, né? Então o trigo é um grão muito bom para fazer cerveja, né? Inclusive, naquela região ali surgiu a questão do pão líquido, que era chamada, e é chamada até hoje, né? A cerveja, né? Principalmente a cerveja de trigo, né? O pão líquido, justamente por quê?
porque era feito de cevada e trigo e realmente tem uma consistência alimentar muito forte, né? Certo? Isso até hoje comprovadamente pela ciência, né? Certo? A cerveja de trigo, a cerveja como um todo, é um alimento mesmo, né? Bem consumido ajuda bastante aí na questão alimentar. Então, foi regulamentada essa lei, e o que dizia essa lei? Que a partir de 23 de abril de 1516, só poderiam se utilizar quatro insumos, quatro elementos que a gente chama hoje, né? A água, a cevada, né? A levedura, água, cevada, levedura e o lúpulo, certo? Só esses quatro elementos poderiam ser utilizados. O trigo não poderia mais ser usado. Então, realmente, houve uma reação muito forte, né? Porque o trigo era um componente muito importante para a cerveja, e a região sul da Alemanha, que envolvia, quando a gente fala da Baviera, naquela época, envolvia vários países, não era só o sul da Alemanha, né? Envolvia a República Tcheca, a Áustria, que fica ali bem ao sul da Alemanha, a Suíça, enfim. Então, toda aquela região ali teve que se adequar, mas o norte da Alemanha não aderiu, né? Então, deu bastante problema aí. Por que não aderiu? Porque ali tinham outros países, né, do norte, a Áustria e a Holanda, que eles não deram bola para isso, né? E na Áustria e na Holanda sempre utilizou muito trigo para fazer cerveja, até hoje, né? A maioria das cervejas deles vai lá uma quantidade de trigo, né? 15%, 20%, 30%, dependendo da cerveja que eles vão fazer. Então, a lei de pureza surgiu aí, certo? 1516, e o objetivo, lógico, era melhorar as cervejas, mas também melhorar a distribuição do trigo, né? E que as padarias pudessem realmente fazer o pão, e também diminuir um pouco o preço do pão, que estava muito alto na época em razão da escassez do trigo, né? O trigo ia para cerveja e não tinha trigo para o pão, né? Então tem tudo isso. Então a história é muito legal a gente vasculhar um pouquinho da história, certo? Tem muita coisa que na história cervejeira que muda a história de um país, né? E a questão da lei de pureza é uma delas. E vocês vejam bem que ela dura até hoje, está muito forte, e na Alemanha eles levam à risca mesmo, né, essa lei aí.